7h05, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E nessa terça-feira, a Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP, realizou a transferência dos 9 detentos identificados como cabeças da chacina que aconteceu no sistema prisional. A Tamires Cleis, ao vivo, vai trazer mais detalhes desse caso para a gente. Olá, Tamires. Quem foram esses presos que foram para outros estados, né? Quem são essas pessoas? Como você disse, Adriane, eles são líderes dessa, né, como a gente pode chamar, dessa organização criminosa que orquestrou, né, essa matança nos últimos 2 dias, no domingo, na segunda-feira, matou 55 pessoas dentro do sistema prisional e essas 9 pessoas foram apontadas como os líderes, as pessoas que realmente ajudaram ou mandaram ou ajudaram a difundir essa informação. Então, agora você acompanha aí comigo as imagens dessas pessoas. A gente começa falando do Rivelino de Melo Miller. Ele, inclusive, já havia sido, de acordo com a polícia, ele era suspeito de ser um dos 17 detentos que, na época, teriam orquestrado também aquela matança em janeiro de 2017, aquele massacre que aconteceu dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim. E aí a gente tem ainda o Adriano Silva Monteiro. Ele é conhecido como o Gordinho. Ele está preso por homicídio, tráfico de drogas, formação de quadrilha, uma série de crimes aí. E ele também é apontado pela polícia como um dos chefes dessa organização. Tem ainda o Janes do Nascimento Cruz. Ele foi um dos 7 presos que teriam difundido a informação, realmente orquestrado, ajudado a difundir a informação da matança. Dito então para as pessoas certas, né, quem deveria matar quem, como é que isso ia acontecer. Então ele também foi um dos transferidos. Tem ainda o Jane da Silva Santos. Ele, inclusive, acho que você em casa deve lembrar que ele estava envolvido no crime da tentativa de homicídio do ministro do STF, STJ, Mauro Campbell. Na época, ele concorria à Procuradoria-Geral e ele estava sendo montada ali uma lista tríplice. Então, na época, foi descoberta essa movimentação e o Jane da Silva Santos, então, ele estaria à frente dessa tentativa de homicídio, esse crime que aconteceu em 2006. Além desses, também Bruno Souza de Carvalho, também ele foi, né, um dos transferidos, ele era foragido da justiça, demorou um tempo, né, para ser preso. Ele é apontado por envolvimento no homicídio da universitária Luana Berenice Gonzaga Neves, de 22 anos, que aconteceu em junho de 2014 e também é apontado como um dos fortes nomes que lideram a essa organização criminosa. Anderson Gustavo Ferreira da Silva, ele foi preso também em Boa Vista. Ele é acusado de ser autor de disparos que vitimaram a menina Emily Caroline Moreira de Carvalho, de 10 anos, em 2014. E aí ele também é apontado como um dos líderes dessa organização e teria também ajudado a organizar toda essa matança. Ainda Lucile da Silva da Conceição, ele inclusive foi um dos 8 presos levados, né, que já haviam sido transferidos em 2012 para um presídio em Porto Velho. A gente tem ainda, além dele, Felipe Batista Ribeiro, que é apelidado de Anjinho. Ele era pistoleiro de uma outra facção criminosa, né, que em 2016 ele também foi apontado como um dos suspeitos de orquestrar 10 homicídios em Manaus, pelo menos 10 homicídios em Manaus, também considerado uma pessoa de alta periculosidade e também estava ali na cúpula, né, dessa organização. E por último também foi transferido Adeilton Gonçalves da Silva, junto com o Adeilton, então formam 9 nomes que são líderes realmente, são pessoas fortes ou que pelo menos ajudaram a orquestrar. Mas essas 9 transferências ontem devem se somar ainda a outras 20 hoje estão previstas, mas os nomes desses detentos que devem ser transferidos ainda não foram divulgados e nem o local para onde essas pessoas estão sendo transferidas. Mas isso é uma questão estratégica mesmo, justamente para tentar controlar toda essa crise realmente no sistema penitenciário aqui do estado. Adriane. Tá certo, Tamires, muito obrigada pelas informações.
E em meio à crise penitenciária no Amazonas, a gente relembra que dos 35 presos que fugiram do Centro de Detenção Provisória Masculino em maio do ano passado, 14 continuam foragidos. Entre eles estão Mano Caio e Sandrinho, considerados criminosos de alta periculosidade. A nossa equipe esteve na unidade prisional e mostra o aparato utilizado hoje para prevenir fugas. Muralhas altíssimas, grades para todos os lados. Torres de observação com policiais e agentes penitenciários. Onde estamos? Centro de Detenção Provisória Masculino 2. Do outro lado estão criminosos de altíssima periculosidade. Para chegar até eles é preciso passar por uma revista extensa. Nos dias de visitação, os visitantes colocam aqui nestas mesas as embalagens, as encomendas, as bolsas, que são olhadas minuciosamente. Próximo passo é colocar todos os objetos aqui nesse raio-x e em seguida tem a avaliação pessoal. Nuca, axila, braços, seios, circunferência, pernas, pés e sapatos. Tá ok? Posso ir? Um processo que dura aproximadamente 5 minutos. Depois tem que passar aqui pelo detector de metais. E o próximo passo tão temido pelos visitantes que tentam entrar nas unidades com objetos ilícitos. O body scan, o scanner corporal. Para entrar é difícil. A segurança é reforçada. Mas e para fugir de um local como esse? Será possível? 35 detentos provaram que sim. Quem não lembra do trágico 12 de maio de 2018? Os detentos fugiram através deste túnel. O buraco do túnel foi aberto aqui no pavilhão 5, nesta cela, a de número 8. Segundo a diretoria aqui da unidade, na época, não tinham detentos aqui dentro. A área não era habitada. Os criminosos aproveitavam o tempo do banho de sol, vinham até aqui todos os dias para cavar o túnel, que era exatamente assim. A área hoje já está concretada, mas foi por aqui que os 35 criminosos conseguiram passar para chegar até o outro lado. Este era o buraco. Não se sabe precisar o tempo que eles gastaram para abrir e finalizar o túnel, que tinha cerca de 7 metros de extensão e 2,5 metros de profundidade. Os detentos já tinham tentado fugir outras vezes. Segundo a diretoria aqui da unidade prisional, logo após essa fuga foram encontrados alguns pedaços de ferro que esses criminosos tinham utilizado para conseguir cavar aqui esse túnel. Mas, diretor, essa não foi a primeira tentativa. A gente identifica que aqui no teto eles também tentaram abrir um novo buraco que foi antes dessa fuga. Como é que foi essa situação? Na época eles tentaram, na verdade esse pavilhão inferior não era povoado, então os internos que estavam alocados no pavilhão superior quebraram a laje para tentar iniciar a escavação de um túnel aqui no pavilhão térreo, mas graças aos procedimentos de segurança foi encontrado essa tentativa de evasão dos internos, tentativa de fuga dos internos. Os criminosos arquitetaram esse crime. Eles escolheram o pavilhão 5 e não foi à toa. Isso porque o buraco de saída foi exatamente aqui neste trecho, bem próximo a esta área de mata. O plano deles foi descoberto na manhã seguinte, no dia 13 de maio, depois que o guarda que estava ali no alto daquela guarita viu alguns detentos correndo aqui nessa área e acionou o sistema de segurança.
Dos 35 foragidos, 20 foram recapturados. Um morreu assassinado e 14 continuam foragidos. Entre eles, 2 homens temidos até mesmo pelos próprios comparsas, criminosos que estão à solta. Caio Wellington Cardoso Santos, o Mano Caio, traficante e homicida, líder de uma facção criminosa. Alexandro Oliveira dos Santos, o Sandrinho. Foi confirmado pela polícia que ele participou de 15 homicídios, mas esse número pode chegar a 40. Diretor, uma pergunta que muitas pessoas se fizeram na época dessa fuga foi a seguinte: Sandrinho e Mano Caio já tinham sido condenados pela justiça, era para estarem no regime fechado. E o que eles faziam aqui no Centro de Detenção Provisória? Bom, hoje no sistema penitenciário do Amazonas nós só temos uma unidade prisional que é destinada para o regime fechado. No caso é o Compad de regime fechado. E por medida de segurança, esses 2 internos, por se autodeclararem pertencentes a uma facção criminosa, não poderiam estar lá no Compad. E assim tiveram que ser mantidos aqui. Eles ficavam aqui então por uma questão de segurança mesmo? Segurança para a vida deles e segurança para a vida dos outros internos. Além de Mano Caio e Sandrinho, continuam foragidos Adalberto Salomão Guedes da Silva, Cristiano Castro da Silva, Enderson Fonseca de Brito, Everton de Souza Cruz, Jeremias Ribeiro da Silva, Igor Fernando da Silva Ribeiro, Isaac Francisco de Santana Neto, Johnson Alves Barbosa, Moisés da Silva Lira, Pedro Ramos de Carvalho Neto, Rony Marinho Machado e Wellington Pereira Marques. Enquanto isso, um novo sistema foi instalado no CDPM-2 para evitar novas fugas. Sensores espalhados em pontos precisos da unidade são programados para detectar vibrações nas paredes. Qualquer impacto, o alarme é disparado. Todos os dias nós fazemos a revista nas unidades prisionais. Todo dia tem os banhos de sol. Neste momento que eles saem das celas, a equipe do administrativo lá da parte operacional entra nas celas, juntamente com a empresa cogestora, e fazem a revista dentro dessas celas, né? Então ele vai verificar se tem alguma cela cerrada, se tem alguma grade cerrada, se tem algum buraco dentro do piso ou da cama, né, para que eles guardam justamente nesses buracos, né? Então nós estamos fazendo essas revistas diariamente. Então a probabilidade de acontecer novamente é muito mínima, né? Mas pode ser que aconteça. Um ano depois da fuga, a investigação para apurar os principais responsáveis continua. A polícia não descarta a ajuda de agentes penitenciários na ação. Há uma possibilidade, né? Nós podemos descartar nenhuma hipótese, né? Mas o que eu quero dizer é que na gestão passada, que não é esse período que nós estamos, dessa forma eu não sabia como acontecia, mas a partir de janeiro, quando nós assumimos, todo banho de sol nós fazemos as revistas. Então, como já foi detectado novamente um princípio de túnel, e nós detectamos e já foi solucionado. Então, de imediato foi contornado, foi tampado e foi solucionado o problema. O medo é de quem está do lado de fora das grades, já que homicidas de alto escalão estão à solta nas ruas. E jovem de 19 anos foi preso em Parintins. Ele é suspeito de estuprar uma criança de 12 anos. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na casa da vítima. O jovem Vinícius Costa Ramos, de 19 anos de idade, foi preso suspeito de estuprar uma menina de 12 anos na casa da vítima, que fica localizada em um bairro da zona sul da cidade. De acordo com a delegada Alessandra Trigueiro, ele invadiu o quarto da criança, que estava sozinha na residência com a irmã, e praticou o abuso sexual. 8h30 da manhã, o pai da vítima veio desesperado aqui na delegacia para comunicar, né, que supostamente a filha dele de 12 anos tinha acabado de ser estuprada, né, pelo Nacional Vinícius. A equipe de investigação imediatamente se dirigiu ao local onde aconteceu o fato e conseguiu efetuar a prisão em flagrante do Vinícius Costa Ramos.
A criança estava sozinha na casa? O que o pai diz? Bem, a criança estava no quarto, né, dormindo, quando ela foi surpreendida pelo autor. Quando ela começou a gritar, a irmã ouviu, né, os apelos da irmã, foi até o quarto. Foi quando ela chegou no quarto e constatou que o autor realmente estava mantendo relação com a vítima. Vinícius foi apresentado aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia e está à disposição da Justiça. O suspeito nega o crime. Ele nega o crime, né? Diz que ele só estava lá na casa, mas não fez nada. Mas a criança foi submetida aos exames, né? Que realmente comprovou o crime praticado contra ela. Foi autuado em flagrante delito e já está à disposição da Justiça. E um homem foi assassinado no conjunto habitacional Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina. A vítima estava com os pés e mãos amarrados e apresentava sinais de estrangulamento. Mais uma vez, o conjunto habitacional Viver Melhor, que fica na zona norte da capital, foi palco de um crime violento. Um homem, até o momento identificado pela polícia militar apenas como Jefferson, foi encontrado morto dentro de um desses apartamentos com marcas de estrangulamento e sinais de tortura. Os próprios moradores aqui da área ligaram para a polícia para informar sobre o homicídio. A informação era de que esse homem estava sendo mantido como refém dentro de um dos apartamentos do conjunto habitacional e que dentro da residência estavam vários suspeitos prontos para executá-lo. Quem atendeu à ocorrência foram os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária, que prontamente se deslocaram até o conjunto habitacional para checar a veracidade dessa informação. O endereço exato de onde a ocorrência estaria acontecendo era na quadra 49, na 2ª etapa, no bloco 20 e dentro do apartamento 34. Nós não vamos nos aproximar exatamente deste local, justamente porque essa é uma área considerada vermelha pela Polícia Militar, onde a disputa por pontos de venda de drogas são constantes e o risco para a nossa equipe de reportagem é grande. Assim que a Polícia Militar chegou no local, eles logo viram alguns suspeitos descendo, correndo às pressas e tentando fugir do bloco. Logo que perceberam a presença da viatura da Polícia Militar. Mas um desses suspeitos ficou para trás. Ele foi identificado como Francisco Góes Bucão Júnior, um jovem de 25 anos. Esse suspeito foi conduzido até o 26º Distrito Integrado de Polícia e posteriormente foi levado para o 6º DIP, onde foi apresentado e confessou participação nesse crime. Depois que os policiais militares prenderam esse suspeito, eles fizeram buscas aqui na área na tentativa de encontrar os outros criminosos que participaram desse homicídio, mas não tiveram sucesso. Os PMs então decidiram subir no bloco e entrar no apartamento onde o homem estaria morto. Assim que eles chegaram na residência, logo viram a vítima caída no chão. Ela estava com os pés e as mãos amarrados, o que indica aí um crime de execução, um crime que, na verdade, tem as características de execução. Além disso, a vítima também apresentava várias marcas de estrangulamento pelo pescoço. Os PMs decidiram fazer buscas no apartamento para tentar encontrar algum indício que levasse à motivação desse crime. E, para a surpresa dos policiais militares, eles acabaram encontrando uma espingarda calibre 28, além de 2 terçados. Eles então resolveram questionar alguns vizinhos e moradores aqui da área para saber por que essa vítima guardava esse material ilícito dentro do próprio apartamento. Mas o que vale aqui no conjunto habitacional Viver Melhor é a lei do silêncio, ou seja, ninguém fala nada. Mas os PMs acreditam que provavelmente essa vítima tenha envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo informações que foi passado, ele era morador lá da invasão. Quando ele saiu da invasão lá, levou uns tiros e saiu correndo lá para dentro do Viver Melhor e entrou na quadra 49 para pedir asilo. E chegando nesse local, o pessoal não conseguiu dar asilo para ele e aconteceu o que aconteceu, né? Ele foi recebido lá e foi enforcado lá.
O caso, a partir de agora, deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que vai tentar identificar os outros criminosos que participaram dessa ação e também descobrir qual foi a real motivação desse crime. Uma peça-chave nessa investigação é o suspeito que foi preso. Ele provavelmente terá informações precisas para a Polícia Civil conseguir, de fato, concluir o seu trabalho. O Instituto Médico Legal esteve aqui e fez a remoção dessa vítima, que ainda segue sem identificação no Instituto Médico Legal. E daqui a pouco a gente mostra que a polícia deflagrou ontem a Operação Fecha Quartel com um grande número de militares nas ruas da capital. E essa ação surtiu efeito, viu? Uma quadrilha foi presa e um homem apreendido após mirar a arma para uma viatura. É um instante só, eu volto já já.